Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez para a gente ter essa noite de estudo tão gostosa que acontece aqui no Centro Espírita Vinhas do Senhor. Quero dar boa noite também a você que está em casa, nos assistindo, nos acompanhando pela rede social, Facebook e YouTube. Também é um prazer saber que você está aí do outro lado, mas também acompanhando aqui os estudos da casa. E, mais uma vez, te convido, quando puder, quando quiser, vir aqui pessoalmente no Centro Espírita Vinhas do Senhor e participar aqui ao vivo das nossas atividades, que é sempre muito gostoso, um ambiente que a espiritualidade prepara para a gente, com muita luz, muita paz. E aqui também, todas as segundas-feiras à noite, acontece a evangelização infantil e a mocidade espírita, atendendo aí as nossas crianças e os nossos jovens. Reuniões preparadas com muito carinho para atender a todos. Então, sejam todos bem-vindos. Então, antes da gente dar início à nossa reflexão de hoje, vamos fazer a nossa prece. Então, vamos fechar os nossos olhos, respirar fundo, relaxar, esquecer as coisas lá de fora, as tribulações do nosso dia. Vamos nos concentrar neste momento e receber essa luz gostosa que a espiritualidade preparou para a gente. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui. Vamos agradecer a Ele pela saúde, pelo nosso corpo perfeito, pela nossa casa, nossa família. Vamos pedir à espiritualidade amiga que vá fazer uma visita até nossos lares neste momento, levando a paz, levando a luz e fazendo uma limpeza espiritual em nossa casa e nos nossos entes que lá estão. Vamos pedir também que Jesus, nosso irmão, nosso mestre, nos ajude na compreensão da lição que vamos aprender hoje, que nós possamos colocá-la em prática no nosso dia a dia e assim seguir com muita fé na nossa caminhada. Nós te agradecemos, que assim seja. Então, meus irmãos, minhas irmãs, essa noite eu propus para nós pensarmos, para nós refletirmos sobre o tema que é não percas a tua fé. Nós estamos vivendo um momento de transição planetária, estamos aí passando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, mas ainda vivemos num mundo de provas e expiações. Então, muitas vezes nós nos vemos diante de problemas, diante de dificuldade, diante de coisas que nos abalam, acontecimentos, barbáries, às vezes alguma tragédia realmente, ou que acontece em nossas vidas, ou na vida de alguém próximo, ou que nem sempre está próximo, mas que nós sentimos, às vezes, tragédias, catástrofes que acontecem por aí. Então, muitas vezes, nós nos vemos em momentos em que nós, às vezes, podemos nos questionar da nossa fé. Será que realmente nós estamos vivendo a nossa fé? Essas coisas que chegam até nós, nos abalam. E às vezes a nossa fé abalada, isso pode causar coisas terríveis. Então, é justamente hoje nós vamos refletir sobre essa fé que nós temos que ter diante de tudo na nossa vida, diante de todos os momentos. Será que nós realmente temos fé? Será que a fé umas pessoas têm mais, outras têm menos? Será que todos são capazes de ter a fé? Mas para a gente também começar a falar sobre isso, vamos entender o que é a fé. Porque como eu vou saber se eu tenho ou se eu não tenho, se ela é grande, se ela é pequena, se eu também não sei o que é? Então vamos refletir um pouco sobre isso, sobre o que é a fé. E se eu tenho, como que eu exerço essa minha fé? Como colocar a minha fé em prática, em ação? Será que eu estou colocando a minha fé em prática, em ação? Ou será que eu estou vivendo, de repente, uma fé mais passiva, apenas crendo e não estou agindo, né? Então, eu preciso saber como é que eu estou vivendo a minha fé.
Vamos também refletir um pouco sobre o que Jesus falou para nós, que a fé move montanhas. O que é essa fé que move montanhas? Que montanha é essa que a fé move? Nós vamos conversar hoje, tá bom? E a necessidade também que nós temos de saber que será que fé é apenas eu ficar ali pedindo o tempo todo? Mas será que eu preciso agir? Será que eu preciso merecer aquilo que eu estou pedindo? Nós também vamos refletir sobre isso um pouco. E se eu tenho fé, e se eu estou com ela praticando, que eu estou com ela ativa dentro de mim, o que eu posso esperar conseguir da minha fé? Será que são coisas materiais? Será que a pessoa que tem muita fé tem uma vida maravilhosa, sem problemas? O que esperar dessa fé? O que a fé pode me proporcionar? Nós vamos estar conversando hoje. E também vamos falar um pouco desses nossos irmãos e irmãs que, infelizmente, deixam a sua fé se abalar, ou às vezes, dependendo dos acontecimentos da vida deles, eles realmente perdem a fé, perdem aí a crença num Deus poderoso e maior que está aí nos auxiliando. Vamos ver o que pode acontecer na vida de uma pessoa que realmente perde a sua fé ou que tem a sua fé abalada. E terminando, nós vamos fazer uma oração que tem tudo a ver com fé, que se chama Confia Sempre. Mas vamos fazer ela de uma maneira diferente, porque não basta a gente, nós vamos falar hoje que não basta a gente crer, nós precisamos entender. Então, eu vou propor uma coisinha aqui no final para que a gente reflita um pouco mais toda vez que nós fazemos as orações, ok? Então, aqui dando início, para a gente falar sobre fé, vamos voltar lá no comecinho da humanidade, quando os homens primitivos ainda estavam aqui na Terra. Que desde lá dos homens das cavernas, dos primeiros habitantes do planeta Terra, depois passando pelos egípcios, pelos romanos, pelos gregos, nós notamos que todos eles, nos estudos que nós fazemos aqui, nós já fizemos do Caminho da Luz, da Gênesis, a gente conversou muito sobre isso, que todas as pessoas sempre tiveram a necessidade de acreditar em uma coisa maior, em uma força maior, que dá força, em que eles podem contar, uma força que realmente está dentro de cada um. Porque os primitivos antigamente acreditavam no Deus das matas, Deus das florestas, Deus Sol, né? Os egípcios também tinham seus deuses lá, Anubis, Horus. Os gregos, os romanos também tinham Zeus, Júpiter. Então sempre, desde o início da humanidade, que essa necessidade de acreditar em uma força maior, em algo que nos rege, está dentro de nós e desabrocha. Então, a fé está inata dentro de cada um. E nós, espíritas, entendemos que isso é porque nós somos uma centelha do Pai. Então, essa certeza de que existe algo além de nós, algo maior, algo em quem nós possamos nos apoiar, algo que nós possamos pedir ajuda quando a gente precisa, isso é ter fé. Isso é acreditar que tem algo superior, no nosso caso Deus, que é a causa primária de todas as coisas, que está tomando conta da nossa vida e que está ali nos ajudando, nos auxiliando, né? Se você for procurar o sentido da palavra fé no Google, você vai encontrar a seguinte resposta, que fé é o sentimento de total confiança em algo ou em alguém. Se nós formos lá na Bíblia Católica, eu achei uma definição do apóstolo Paulo, que falou que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova de que as coisas, que existem coisas que não se veem. Então você vê, esperam coisas que a gente espera, a gente acredita que vai acontecer, e a prova de coisas que a gente não sabe, que a gente não vê, mas que a gente sabe que existe. E Kardec também nos dá uma definição de fé, falando da seguinte forma, que embora não se possa definir exatamente a fé, entendemos ela como a força que nasce com a nossa própria alma, a certeza instintiva
da existência de algo maior que nos rege. Então é justamente essa força maior que nos rege, essa certeza de que não estamos sós e que nós podemos ter o apoio da espiritualidade, o apoio de Deus, o apoio de Jeová, seja qual for a religião que você tem, essa certeza que existe uma força maior que nós, uma força suprema ao qual nós podemos nos apoiar, é o que nós chamamos de fé. Então todos nós temos, está inata dentro de cada um de nós. Uns exercem mais, outros menos, mas todos têm. Essa questão de dizer, eu não tenho fé, não procede, porque todos temos. Talvez o que esteja faltando é mais colocar em prática, ou talvez mais acreditar em si mesmo, acreditar nas coisas do céu, para que essa fé seja mais ativa na nossa vida. Então, o que o Espiritismo fala para a gente sobre a fé? No Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo inteiro que se chama O Poder da Fé, capítulo 19 lá do Evangelho. Você que tem, pode ler, é muito legal, dá um suporte maior, dá uma base também do que nós estamos falando hoje. Se você que está em casa não tem o Evangelho segundo o Espiritismo, é só você entrar lá no YouTube e escrever lá Kardec pede, que todas as obras da doutrina você vai encontrar lá, dá para ler lá ou baixar em PDF. Então, o capítulo 19, que se chama O Poder da Fé, fala assim, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de alguma coisa e a certeza de atingir determinado fim. Então vamos lá. Confiança que se tem na realização de alguma coisa e certeza de atingir um determinado fim. Quando nós temos confiança que eu vou conseguir fazer alguma coisa e vou fazer, e vou lutar e chegar neste determinado fim, é uma confiança em si, eu vou fazer, eu posso fazer, eu quero fazer, e a confiança de que eu não estou só, que eu tenho Deus comigo, que eu tenho a espiritualidade comigo. No capítulo 19, também fala muito da fé raciocinada. Quem estuda um pouco da doutrina espírita, ou você que está conhecendo agora, você vai ouvir falar muito sobre isso, sobre a fé raciocinada. O que seria essa fé raciocinada? É uma fé que não foge do que é lógico, do que é bom senso, do que tem uma certa razão, uma certa lógica. Um exemplo. Eu tenho muita fé, eu tenho certeza que eu vou conseguir aquele emprego que eu estou precisando, que eu estou querendo. E eu prometo que se eu conseguir aquele emprego, eu vou subir a escadaria da igreja da pé a pé, de joelho. Não estou dizendo que está errado, mas vamos raciocinar. Nós não temos uma fé raciocinada? Atributos de Deus. Deus, um deles, soberanamente justo. Se Deus é justo, Deus vai fazer barganha comigo? Se Deus vai me dar um emprego, porque eu tenho fé que Ele vai me dar, e eu vou, para agradecer Ele, eu vou subir a escadaria lá de joelho. Não é um acordo? É justiça de Deus estar fazendo isso? Então, será que isso realmente é uma fé raciocinada? Quem acredita, ótimo, viva a sua fé. Mas o que eu estou propondo para vocês é que a gente pense. Se ter fé é fazer barganha. Se ter fé precisa da gente estar, de repente, rezando o dia inteiro, pedindo e esperando que realmente nós vamos receber aquilo em troca. Mas o que eu estou fazendo para aquilo aconteça? Qual é a minha parte nessa fé? É só pedir? Então fé é só pedir e esperar receber? Essa é uma fé que não tem uma base sólida. Porque quando a gente pede, a gente espera algo em troca. E nem sempre esse algo em troca vem. E quando esse algo em troca não vem, é que aí pode acontecer da pessoa se decepcionar. Nós vamos ver mais para frente.
O que acontece aí quando a pessoa se decepciona? Porque só pede, às vezes coisas que nem tem tanta lógica, ou nem tem tanta necessidade, ou que por caminhos da vida vai acontecer naturalmente. E aí, quando não acontece aquilo que ela pediu, com toda a certeza que ela ia ter, ela tem a sua fé aí abalada, porque não foi atendida. Então, nós temos que pensar que a nossa fé precisa ter uma base sólida. É uma fé inteligente. Olha, eu peço, mas é uma coisa que está ao meu alcance, não é nada ilusório, não é um sonho muito grande, ou que seja grande, mas que para mim chegar lá naquele fim, lá na frente, eu vou ter que começar caminhando aqui, aos pouquinhos, trilhando esse caminho até eu chegar lá. E a fé, que é a crença que a espiritualidade, que Deus vai me ajudar a ter força para caminhar neste caminho até eu conseguir alcançar aquele objetivo que eu preciso. É dessa forma que a gente exerce a nossa fé. Perguntei lá no começo como exercia a fé. A fé, gente, ela vem acompanhada de ação. Não existe fé onde eu fico sentada no sofá só pedindo para Deus sem fazer nada. Eu preciso agir. Os Espíritos falam para a gente no capítulo 19 que a fé deve ser ativa. Mas ativa não apenas de ficar rezando e pedindo. Ativa de eu me mexer, eu correr atrás. Porque é muito fácil sentar lá e pedir, meu Deus me ajuda, porque Deus é mais. Deus é mais mesmo. Mas e a gente? A gente não vai fazer a nossa parte? Nós sabemos, no Evangelho está lá, ajuda-te e o céu te ajudará. Se não me engano, tem um capítulo também falando disso. Então, o que eu estou fazendo para que Deus possa me ajudar? E que essa fé possa se consolidar com o que eu estou pedindo, com o que a espiritualidade vai me dar, mas com o que eu também estou fazendo. Eu confio sim que tudo vai dar certo, que eu vou receber a ajuda da espiritualidade, mas eu preciso trabalhar, eu preciso lutar, eu preciso agir. Porque quando eu estou trabalhando, agindo, em conexão com a espiritualidade, eu vou criando em torno de mim uma atmosfera positiva. Eu vou abrindo caminhos para que a espiritualidade me ajude cada vez mais. E a gente sabe que quando a gente está conectado, que a gente cria essa brecha, que a gente tem um pensamento positivo, a gente está interferindo no fluido cósmico universal, o FCU, que ele manipula as nossas energias, nos manipula, que somos matéria, e com isso conseguimos ali, de repente, uma cura, que às vezes era difícil, conseguimos realizar coisas que de repente a gente nem imaginava que fosse capaz. Mas por quê? Faço a minha parte, estou trabalhando, estou lutando, estou em prece, estou em sintonia. Isso é ter fé. É acreditar, sim, nessa força maior, mas também saber que eu preciso fazer a minha parte, senão eu não chego em lugar nenhum. Para mim chegar no meu destino, eu preciso caminhar. Ninguém vai caminhar por mim. Tanto que Jesus falou para nós que a fé move montanhas. Mas quando Jesus fala para a gente que a fé move montanhas, lá no Evangelho ele falou da montanha. Ele falou assim: pois em verdade eu vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha, transporta-te dali para ali, e ela se transportaria. Mas nós sabemos que lá na época que Jesus veio, há 2000 anos atrás, ele precisava falar de coisas concretas para que as pessoas entendessem. Hoje, analisando essa fala de Jesus, sabemos que essa fé que ele fala, que nós temos que ter confiança, é primeiro, se tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, um pouquinho de fé, nós seríamos capazes de coisas impossíveis, de mover montanhas. Mas a montanha da nossa vida, hoje, aqui encarnado, o que é? É se modificar, é receber luz, é evoluir, é vencer as nossas más inclinações, é vencer o egoísmo, vencer a inveja, é se transformar, é matar o homem velho todos os dias para nascer um homem novo. Essa é a verdadeira montanha que
quando nós temos fé, nós conseguimos mover na nossa vida. Isso espiritualmente falando, né? Porque moralmente, quando se tem fé, olha só, Jesus confiou em nós e acreditou em nós. Ele falou, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode mover montanhas. Então, se eu almejo uma coisa que é muito grande, o primeiro passo é eu confiar em mim. Como que eu vou conseguir, de repente, entrar numa faculdade, sei lá, uma USP, ou fazer uma faculdade lá fora, se eu não tenho a coragem nem de ir tentar? É difícil? É, mas só consegue quem tenta. A primeira fé que eu preciso ter é em mim, porque se eu falar, não, é muito difícil, eu não vou conseguir, não vai conseguir mesmo, porque eu não tenho a fé nem de um tamanho de um grão de mostarda. Mas se eu tenho fé raciocinada, de saber, é difícil, não será fácil, mas eu vou tentar, eu posso conseguir, porque quem tenta tem a mesma chance de todos que estão tentando, só não tem chance quem não tenta. Então, tudo isso eu vou conseguir através da fé. É mover essas montanhas do meu dia a dia que Jesus quer de nós. Quando nós nos modificamos, quando nós temos atitudes melhores, quando nós conseguimos vencer algum vício que nós temos, isso é mover montanhas na nossa vida, porque isso nos ajuda a evoluir, a estar melhor, a chegar melhor lá no plano espiritual, melhor do que a gente chegou aqui. Essa é uma grande montanha que nós conseguimos vencer na nossa vida. Mas bato novamente na tecla. Para se mover montanhas em nossa vida, nós precisamos de se esforçar. Tem um livro do Emmanuel que nós estamos estudando na quinta-feira aqui de tarde, fala da necessidade do esforço próprio. Eu vou até ler um trechinho aqui do livro que eu coloquei para vocês. Fala assim, ó, que o livre-arbítrio nunca nos é anulado, ou seja, o mundo está à nossa disposição. O livre-arbítrio nós escolhemos na nossa vida, mas nós somos obrigados, em qualquer plano da vida, trabalhar para o nosso próprio adiantamento. Então, se nós não trabalharmos, nada vai acontecer. Eu preciso ter fé, a fé me move, a fé me fortalece, mas eu que tenho que assumir o protagonismo da minha vida. Eu que sou responsável pelo que aconteceu no passado, que às vezes reflete agora, às vezes não, com certeza reflete agora no presente, talvez ainda vai refletir no futuro, e eu também sou responsável pelo que vai acontecer comigo no futuro, porque o que eu planto aqui, eu planto o que eu quiser, eu tenho livre-arbítrio, mas o que eu vou colher lá no futuro vai depender do que eu estou semeando aqui agora. Então, eu sou o protagonista da minha vida, eu que tenho que ter a fé de aceitar o que Deus manda para mim que eu não posso mudar, aceitar com alegria, sem desespero. Eu que tenho que saber que eu posso modificar algo que está em meu alcance. Se de repente chega até mim uma doença, sei lá, uma pressão alta, por exemplo. Chegou, por quê? É o primeiro fato que eu tenho que pensar. Poxa, mas eu rezo tanto, eu peço tanto para Deus, ainda fiquei doente. Oh, mas você come sal desesperadamente, você não faz um regime, você não faz uma atividade física. A culpa é de Deus? Não é verdade? Então, a fé é saber, a fé raciocinada é saber que chegou até mim, aceito, está aqui, mas com o auxílio de Deus eu vou conseguir mudar aquilo, mas eu preciso mudar a minha atitude. Eu sou responsável pelas dificuldades e pelas alegrias da minha vida, ou por coisas que eu fiz agora, nessa vida aqui presente, ou eu estou colhendo ali provas e expiações de coisas que eu fiz em vidas passadas, mas eu foi que escolhi. E a fé raciocinada nos ajuda a saber disso, é saber o porquê que eu estou sofrendo, é saber o porquê que eu estou passando por aquela dificuldade. Mas a mesma fé também vai me falar que nada dura para sempre, nenhum sofrimento é eterno, por mais difícil que seja. Olha a beleza da doutrina espírita, que ela explica pra gente por que isso está acontecendo,
por que eu estou passando por isso, mas também fala pra gente que tudo tem uma saída. Só depende de mim trabalhar. Eu tenho que saber, a fé raciocinada me obriga a saber que eu estou passando por alguma dificuldade, por algum momento difícil, porque em algum momento, ou dessa vida ou de outra, eu feri uma lei de Deus. E isso tem que ser acertado. Eu feri, mas eu posso acertar. Perceberam como nas últimas frases eu falei muito eu. Entrando aqui numa aulinha de português, o eu ele é um pronome pessoal. Gramaticamente falando, o eu é um pronome que ocupa o lugar do sujeito. Eu achei interessante colocar, porque repete aí na sua cabecinha. Quem é o sujeito da minha vida? A resposta? Eu. Pronome pessoal. Eu que tenho que fazer. Eu que tenho que agir. Eu que tenho que colocar essa minha fé em prática. Colocar a fé em prática é acreditar em Deus, crer que eu tenho uma força maior que me ajuda, que me fortalece, mas eu preciso caminhar. Ah, Elisângela, mas eu coloco a minha fé em prática, eu sei de tudo isso que você está falando, mas mesmo assim as coisas custam acontecer na minha vida e mesmo assim às vezes não acontece. Eu passo por cada perrengue, aí tem uma coisa que se chama merecimento. Será que realmente eu preciso de tudo isso que eu estou pedindo para Deus? Será que realmente as coisas que eu estou pedindo vai ser bom para mim? É uma coisa que a gente precisa se questionar, porque Deus não faz nada errado, a espiritualidade não erra em nada, ela sabe das nossas necessidades. Ah, tenho fé que eu vou ganhar na loteria, mas ganhar na loteria vai ser bom? Será que esse dinheiro não vai dar uma reviravolta na tua vida e te levar à tragédia, à ruína? Aí a espiritualidade não vai permitir que isso aconteça. Então, ter fé, acreditar que vai acontecer? Sim, mas eu tenho que estar ciente que nem sempre aquilo que eu estou pedindo vai ser bom para mim. Às vezes eu quero entrar em um emprego maravilhoso, mas aquele emprego não vai ser legal. Nós temos que aprender, quando nós estamos fazendo as nossas preces, pedir a Deus que me fortaleça, que me ajude, que eu consiga aquilo e que dê certo se for para o meu bem. E se não deu certo, é porque não era. Se você se esforçou, se você trabalhou, se você se preparou e aquilo que você realmente queria não deu certo, provavelmente aquilo não era bom para você. Não ia ser bom. Agradeço e sigo. Vou para outro caminho, não preciso ficar morrendo porque aquela coisa não deu certo. Deus sabe tudo que é melhor para nós. E Ele não faz nada errado. É essa fé que nós temos que ter. Eu quero, eu preciso, mas se não der, não deu. Porque não era para ser, né? Nós temos que ter isso em mente. E tendo isso em mente, eu consigo conquistar muitas coisas com a fé. Acreditando, caminhando, perseverando. Espiritualmente falando, a fé traz pra gente muita força, muita luz, muita inspiração, porque se nós temos fé, nós estamos conectados. Quando estamos conectados, os nossos ouvidos estão abertos a inspirações que nos ajudam, que nos auxiliam. Através da fé eu tenho ânimo, coragem para levantar todos os dias, que nem sempre é fácil, somente na segunda-feira. Mas é a fé que me move, é a certeza de que eu vou conquistar, que eu vou melhorar, que eu vou progredir. A fé traz pra gente bons pensamentos, energia boa para perto de nós. Também traz aceitação. Olha aí o exemplo que eu dei. Poxa, eu não consegui aquele emprego, mas então é porque não era para o meu bem. A aceitação. Está ali submisso à vontade do Pai. A fé nos dá isso. E isso é bom, gente. Isso não é ruim. Porque assim a gente consegue passar pela vida de uma forma mais leve. Quando nós entendemos que nem sempre tudo que a gente quer, realmente a gente consegue, mas que tudo bem, que a gente pode continuar vivendo de uma forma legal, é muito bom. Aí vocês falam assim para mim, mas você está falando de coisas materiais. E quando a gente entra aí na questão de perdas, que é um momento muito difícil,
que às vezes a nossa fé é provada nisso. Também é, gente. Alguém aqui vai ficar para semente? Ninguém vai. É claro que mortes brutas, inesperadas, abalam, gente, tem que abalar, o certo é abalar mesmo, a gente sente, a gente chora, a gente cai, mas sabemos que todos nós, um dia, ou mais cedo ou mais tarde, vamos desencarnar, e que a forma que cada um desencarna é só um detalhe, cada um vai de um jeito. Então vamos sentir, vamos nos entristecer, vamos viver o nosso luto. O luto é importante. Tem gente que fala, então o espírita não sente a morte? Sente sim, tem que sentir. Mas nós sabemos que aquela dor é necessária. Foi o momento dele partir. Não sei que ele se suicidou, é outro caso. Mas é o momento dele. Vamos sentir, vamos chorar, mas vamos manter a nossa fé. Onde está a fé nesse momento? É saber que cada um vai na hora que Deus marcou. É saber que às vezes a perda de um ente, às vezes de um filho, às vezes uma idade precoce, pode ser uma provação para mim. Nada é por acaso. Então, compreendendo, entendendo tudo isso, a vida fica mais leve. Nós conseguimos passar pelas nossas dificuldades de forma melhor, porque eu tenho a fé raciocinada. Entenderam a diferença de você só pedir? Às vezes, quando a pessoa está com um ente no hospital doente, pede, tem certeza que esse ente vai melhorar. Só que aí chegou a hora do ente desencarnar. E aí é a hora que a pessoa se desespera. Por que Deus fez isso comigo? Por que deixou acontecer isso? Porque não tem essa fé de saber que todos nós temos a hora e que se ele foi, é a hora dele. A beleza da fé raciocinada é essa, de entender cada coisa que nós passamos na nossa vida. E através da fé também, materialmente falando, como eu disse no início, é confiar em si, e confiando em si a gente consegue ir longe. Consegue trabalhar, batalhar, conseguir os seus bens, o seu emprego, as coisas que você deseja. É ter coragem para fazer. Precisamos trabalhar, mas sabemos que não estamos sozinhos. O mundo não é fácil, o mundo é de provas e expiações, mas é possível sim conquistar coisas grandes, porque nós nunca estamos sozinhos. E a verdadeira fé, ela é sincera, ela é calma, ela acalenta, porque sabemos que nada da nossa vida acontece de um dia para o outro. Temos que pedir, esperar e aguardar em Deus, mas aguardar fazendo a nossa parte, sem desespero, sem achar que eu tenho que conseguir tudo imediatamente, aquela ansiedade. A verdadeira fé não é essa. A verdadeira fé, ela é paciente, ativa para nós temos que trabalhar, mas paciente para esperar a hora de Deus, porque tudo tem uma hora. E aí, como eu estava falando, aquelas pessoas que pede, aquela fé que ela chega a ser cega, né? Às vezes quase um fanatismo, que acredita realmente que uma determinada coisa vai acontecer. Quando não acontece, é o momento que tem essa fé abalada. Muitos perdem a fé, como eu citei no exemplo de perdas de pessoas, né? E aí, gente, a pessoa que perde a sua fé, que tem a sua fé abalada, é uma tristeza. Ruínas acontecem na vida de pessoas que perdem a fé. Porque quando a gente perde a fé, nós deixamos de viver o nosso lado espiritual. E nós somos espíritos. Nós vamos voltar para a casa do nosso Pai. E precisamos do plano da vida espiritual para nos regrar, para também trabalharmos esse lado, para que a gente possa chegar até o Pai melhor do que a gente veio. Então você imagina a pessoa que perde a sua fé, perde Deus, desencontra com Ele. Deus não perde a gente, mas a gente pode se perder de Deus. Diante da morte, como eu falei, diante de uma doença grave, de uma desilusão, de um negócio mal sucedido, de uma falência, de um luto. Tem gente que vive aqueles lutos eternos. Luto é necessário, mas tempo demais não. Deixar de viver porque alguma pessoa morreu,
deixar de acreditar em Deus porque uma coisa difícil aconteceu na sua vida. Tem gente que perde a fé simplesmente porque tem uma vida difícil, uma vida ali penosa, miserável. Não podemos deixar isso acontecer. Nós espíritas sabemos que tudo tem uma razão. Mas mesmo você que não é espírita, Deus nunca nos abandona. E tenha certeza que se algo difícil está acontecendo na sua vida, é porque é necessário. E aí, quando acontece isso, uma morte, um negócio mal sucedido, realmente uma desilusão, vem as consequências da falta de fé. Aí vem, gente, a blasfêmia contra Deus. Deus não existe, Deus me abandonou, Deus deixou acontecer isso comigo, né? Começa a se pensar coisas negativas. Baixa aquela sintonia, aquela vibração boa que a gente tinha, abaixa. E quando a gente está vibrando negativamente, a gente sabe que a gente abre brecha para os maus espíritos se apoderarem de nós. Aí pode acontecer a depressão, a tristeza profunda, aquele sofrimento, né? Amarguras. A pessoa sem fé, ela se autodestrói e muitas vezes destrói os outros também. Se autodestrói indiretamente, com depressão, com vícios, com bebidas, com droga. E muitos também, por causa dessa falta de fé, cometem o suicídio. Que tanto a gente combate, que tanto a gente tenta combater, falar que não é saída para nada. A falta de fé pode levar a ruínas de muitas vidas, de muitas famílias. Pessoas que não acreditam que tudo passa e que tem uma força maior que toma conta de nós e que vai nos auxiliar e que nem o sofrimento é para sempre, pode cometer loucuras. Teve até um tempo aí atrás um caso, acho que de um empresário que faliu e para que a sua família não caísse o padrão de vida, foi lá, matou todos os filhos e depois se matou. Isso é pura falta de fé. Olha quanta tragédia que ele causou. A falta de fé faz a gente perder o objetivo da nossa encarnação aqui e muitas vezes adquirir mais débitos. Então não importa o que você esteja passando, você que está aí me assistindo, seja qual for o seu problema, seja qual for a sua dificuldade, sempre há uma saída. Não há mal nenhum que dura para sempre. Peça ajuda, procure médico, procure um amigo, família, o padre, o seu pastor, aqui o centro espírita, daqui ou de onde você estiver assistindo, porque tudo passa. Chico já dizia isso pra gente, não há nenhum mal que dura para sempre. Mas o que nos move é essa certeza. A fé é justamente essa certeza de que nenhum mal durará para sempre e que tudo isso vai passar. Não tem alegrias que duram para sempre, mas também não tem tristezas que duram para sempre. O mundo é uma espiral, as coisas vão acontecendo. Hoje eu não estou bem, beleza, curte aí o teu sofrimento, mas o que eu posso fazer para melhorar? Ou então eu posso curtir meu sofrimento, mas com aquela certeza que hoje eu estou bem, mas amanhã eu vou estar. Isso é ter fé. Então, meus irmãos, olha quantas coisas que a falta de fé pode fazer em nossa vida. Não vamos deixar nos abalar pelos nossos problemas, pelas nossas dificuldades, porque nós nunca estamos sozinhos. A doutrina espírita está aí, consoladora, mostrando para nós que tudo tem um porquê de ser e que tudo se resolve, basta que a gente queira. Certo? É isso que eu queria falar para vocês sobre a fé. Todos nós temos, está inata dentro de cada um de nós. Uns exercem mais, outros menos, mas todos nós temos a capacidade de exercer. Os momentos mais difíceis da nossa vida, os momentos que mais nos mostram aquela dificuldade, são os momentos que nós mais temos que ter fé em Deus, que tudo passará, que tudo vai melhorar, por mais difícil que seja. Se não melhorar aqui, se você bem sofrer, se você viver bem a sua vida com resignação, com alegria, com aceitação, mesmo que ela seja a vida inteira aqui na sua encarnação difícil, mas com certeza você vai colher os seus benefícios lá no plano espiritual.
porque nós vivemos aqui nos preparando para melhorar cada vez mais no plano espiritual. Então, vamos ter essa fé. E já aqui se encaminhando mais para o final, eu gostaria de mostrar para vocês aqui uma prece que muita gente conhece, que se chama Confia Sempre. Mas nós estamos falando aqui que a fé não basta crer, nós temos que entender. Então, às vezes, essas orações que já são prontas, nós simplesmente rezamos por rezar, não refletimos naquilo que a prece está falando para nós. E essa prece do Confia Sempre se encaixa muito bem no tema da palestra de hoje. Eu vou explicar aqui para vocês. Então, essa prece foi do espírito Meimei, que Chico psicografou, tá bom? A prece se chama Confia Sempre. Então, olha o título, Confia Sempre. O que é confiar sempre? Ter fé, acreditar. Só o título já diz bastante coisa. Aí vem a prece. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ou seja, nós vivemos num mundo de provas e expiações. Está afirmando, as sombras do mundo. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Nós vivemos num mundo de provas e expiações e as sombras vão sempre existir. Não tem ninguém aqui que veio estar encarnado aqui para viver no mar de rosas. Pode ter certeza, se você não passou por uma dificuldade muito grande ainda, você vai passar. Porque esse é o nosso objetivo aqui, nos purificar através das nossas provas e expiações. Aí segue a oração. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo a luz celeste acima de ti mesmo. Ou seja, mesmo diante de qualquer dificuldade, mesmo se a dor chegar, continue a sua caminhada. Coloque a sua força e a sua fé acima de ti mesmo. Está difícil, está custoso, mas eu vou conseguir. Segue a prece. Crê e trabalha. Ação, necessidade do teu esforço próprio. Esforça-te no bem e espera com paciência. Ou seja, haja de acordo com os ensinamentos do Pai. Porque se esforçar no bem é estar agindo de acordo com os ensinamentos do Pai. Devagar, sem pressa, que vai acontecer. Porque quem age no bem sempre prospera. Ou aqui ou no plano espiritual, ou nos dois. A prece. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. Nada dura para sempre. Essa dificuldade vai passar e outras vão vir, pode ter certeza, mas nada é eterno. O que é eterno é só o que vem do reino do céu. Somos nós. Quem que veio lá do plano espiritual? Nós. Nós vamos continuar. Nós somos imortais. Então vamos trabalhar a nossa evolução. Porque o resto, material, tudo passa. Mas nós não vamos passar. Nós vamos estar aqui, em outro planeta, em outro lugar, em outras vidas. A prece. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Gente, de todas as pessoas que sofrem, as que mais sofrem são aquelas que perderam a fé. Porque, como eu disse, perder a fé é se perder na vida, é viver sem Deus. E viver sem Deus causa tragédias. Então, os que mais sofrem são os que perderam a fé em Deus e conseguir vivendo. São pessoas que estão perdidas, sem saber que estão. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Conecte-se com Deus. Ore e siga adiante. Luta e serve. Luta e serve. Pratique a caridade. Aprenda e adianta-te. Amai-vos, instruí-vos. Brilha alvorada além da noite. O que é brilha alvorada além da noite? Depois de noites trevosas, difíceis, sempre tem um novo dia raiando lindo, claro. Pode ser a luz no fim do túnel. Então, se hoje não está bem, amanhã pode ser que esteja. Hoje é possível que a tempestade te amafanhe o coração e te atormente o ideal, agrilhando-te com aflição ou ameaçando-te com a morte. Talvez hoje seja o dia que as suas provas e expiações vão chegar com mais força, te arrastando realmente, te jogando no chão
e você achando que não tem mais saída, que aquilo não vai ter mais jeito, mas sempre tem jeito. Sempre tem. Elas vão chegar, isso é certo, mas sempre tem jeito. Porque não te esqueças, porém, que amanhã será um outro dia. Porque sempre há uma saída. Tenha fé que tudo passa e você não está sozinho. Então, a gente entendendo a prece que nós fazemos, é muito mais fácil e tem muito mais sentido quando a gente está rezando. Bom? Então é isso que eu queria passar para vocês hoje. Então, vamos terminar com a nossa prece aqui final e fazendo essa prece novamente, mas agora entendendo cada palavra, cada frase dessa prece que Chico deixou para nós. Então, mais uma vez, vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui hoje. Vamos pedir à espiritualidade que fluidifique a água que vamos tomar, que coloque nela todos os remédios necessários para a cura de nossos males. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo a por-luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta, serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amafanhe o coração e te atormente o ideal, agrilhando-te com aflição ou ameaçando-te com a morte. Mas não te esqueças, porém, de que amanhã será um outro dia. Que assim seja. Boa noite.